Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho africano, Dilha, uma fantasia épica africana, publicação que chega ao Brasil pela editora Script, que vem fazendo um trabalho bem interessante com publicações africanas aqui no Brasil, material que saiu no formato americano encadernado, que conta com capa cartonada. O papel é o couché de alta gramatura, são 180 páginas coloridas, ao preço de R$ 89,00, dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Antes de eu entrar no mérito da história, publicação escrita e desenhada pelo Junibá, e eu já vou falar um pouquinho sobre ele, eu quero falar aqui um pouquinho da edição em si, que está muito bacana. Além de trazer, obviamente, a própria história, nós temos aqui extras muito legais que contam com textos do Márcio Rodrigues, ele que é historiador e que serve como um consultor da Script em relação a essas publicações africanas aqui no Brasil. E aqui ele vem comentando sobre a pronúncia dos nomes, né? Por isso que eu falo Dilha e não Digélia, né? Como seria o nome dos personagens, e aqui é até difícil alguns nomes e tal. Ele vai apresentando símbolos. Esse daqui ele até deixa claro que não pense algo de errado, né? Eventualmente com a suástica nazista. Aqui é basicamente garras da águia, lealdade e devoção ao serviço. Aqui tem mais notas que contextualizam a publicação para o leitor e que são bem importantes, tá? A bibliografia ele apresenta aqui. E aí nós temos uma entrevista com o Junibá, né, o autor da obra, pelo próprio Márcio Rodrigues, que também ajuda bastante a entender as influências do autor na construção da sua história. Nós temos aqui, galera, uma publicação que é africana, mas que diante desse mundo globalizado, ela tem influências dos quadrinhos norte-americanos, dos quadrinhos europeus, até porque o Junibá ele mora atualmente lá na França e ele costuma fazer trabalhos para DC Comics, por exemplo. Então é um cara que, assim como nós, tem contato com os mais diversos quadrinhos. A gente tem aquela ideia de que na África o pessoal não tem acesso ao que é de fora, eles vivem ali numa bolha, num mundinho fechado. Não, meus amigos, não é assim que as coisas funcionam. E a gente tem aquela ideia também de que quando fala em quadrinho africano, é como se a África toda fosse homogênea, ela fosse igualzinha e cada país não tivesse as suas especificidades culturais, a sua questão sociopolítica, uma diverge da outra. É como se a gente falasse que a América Latina é toda igual. Meu, a Argentina é completamente diferente do Brasil, assim como o Paraguai, a Bolívia. Até no Brasil mesmo, né, as regiões que nós temos mostram uma diferença cultural bem clara, muito cristalina. O povo gaúcho tem uma cultura bem diferente, por exemplo, do nordestino e assim por diante. Então a publicação desses quadrinhos africanos nos ajuda a entender que existem diferenças, né, nas mais diversas regiões da África. O Junibá, ele é senegalês, então ele vai trazer as histórias das raízes do Senegal, né, o folclore, a cultura, mas não de uma forma purista, isolada. Pelo contrário, como eu mencionei, ele teve acesso, e ele fala isso em entrevista, por exemplo, a Dragon Ball. Então você percebe, né, a influência de outros tipos de quadrinhos, desde as comics americanas aos mangás e aos quadrinhos europeus, na construção da história aqui de Dilha, uma fantasia épica africana. Basicamente, nós temos uma história onde nós temos o príncipe Mansur, e ele tem a sua contadora de história real, que é a Awa, ela que é uma Dilha. Eles estão viajando para alcançar o misterioso feiticeiro Soumaoro, que acabou por destruir o mundo, e ele possui um poder realmente avassalador. Ele vive numa torre.
Então nós vamos acompanhar, né, as aventuras dessa dupla e outros personagens que vão surgindo dentro da história, justamente para combater este feiticeiro. A história ela é muito dinâmica, é uma história bem ágil, muito por conta dos desenhos, que talvez seja a coisa que mais me chama a atenção nessa obra. O Junibá, ele tem uma influência ali de Mike Mignola, o criador do Hellboy. Você percebe até pela estética do desenho dele, que realmente traz esses elementos aí do Hellboy, mas com uma pegada um pouco mais cartunesca. Eu gostei bastante da paginação que ele faz e da colorização. Ora você tem cores mais monocromáticas, páginas todas verdes, páginas todas vermelhas, e ora você sente um grande contraste entre o vermelho e o verde na mesma página. Então a edição ela realmente fica muito bonita, dando todo esse ar de fantasia que a história realmente pede. As cenas de ação são muito bem feitas, ele tem páginas duplas lindas, pin-ups também que chamam bastante a atenção. É um quadrinista que tem um amplo domínio da narrativa e durante todo o desenvolvimento dessa história, ele vai colocando elementos da cultura senegalesa, tanto do folclore como coisas típicas ali do país Senegal. Então nós temos uma grande mistura que, na minha opinião, é como se deve ser, de uma história que, ainda que venha lá de um autor do continente africano, é um cara que já bebeu das mais diversas fontes. Seria como se você, eventualmente resolvesse escrever uma história. Com certeza você teria influência das comics americanas, até mesmo dos quadrinhos argentinos, dos mangás, dos quadrinhos europeus. Então é uma grande mistureba no bom sentido, mas sem deixar de lado as raízes africanas, que nós vamos ter aqui esse belo quadrinho Dilha, uma fantasia épica africana. É uma publicação, galera, que eu gostei, achei um quadrinho bem escrito, principalmente bem desenhado, gostei bastante do estilo artístico do Junibá e também das cores que a publicação apresenta, e é justamente por isso que eu dou uma nota entre 8 e 8,5 para essa publicação. Então é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!